Zona de Interesse, o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, tematiza sobretudo a partir da história do casal Rudolf Höss e Hedwig Höss, o diretor então do Complexo da Morte de Auschwitz-Birkenau, famoso inclusive dentro dos escalões nazistas por ter aplicado de modo magistral, muito entre aspas, porque era uma indústria da morte, a solução final a partir da Conferência de Wannsee, em 1942, da eliminação total dos judeus. A partir da tematização dessa relação entre o casal, se trabalha o plano de fundo, que é a desumanização do outro. Auschwitz está colado na casa do Rudolf e da Hedwig Höss. Zona de Interesse, que é o nome do filme, tem a ver com o espaço onde os judeus chegavam no campo de concentração e eram separados entre aqueles que eram úteis para trabalhar e aqueles que seriam eliminados, seriam levados para a câmara de gás. Esse processo, ele acontecia ao lado da casa, mas o filme não mostra violências explícitas contra judeus. Na verdade, há duas menções indiretas à produção industrial do genocídio no nazismo durante o filme. Primeiro momento, Rudolf está com seus filhos no rio, próximo ao campo de concentração, obviamente, e as cinzas são dos cadáveres que saem pela chaminé. As cinzas aparecem na água, ele simplesmente tira os filhos e não fala sobre isso. E no segundo momento, a Hedwig fala que queria crescer algumas plantas na parede para esconder um pouco mais aquilo ali que está atrás, que são os galpões que ficavam confinados, principalmente os judeus que seriam eliminados no Complexo da Morte de Auschwitz-Birkenau. Há uma outra chave de leitura que eu quero trazer para a gente poder pensar a partir desse filme, que é a vida nua tematizada pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, na trilogia Homo Sacer, principalmente no livro 1, que é O Poder Soberano e a Vida Nua. O que ele faz? Primeira coisa, ele volta para os gregos antigos e demonstra a divisão que havia da percepção, da categorização de vida para os gregos antigos. De um lado tinha Zoé, que é a vida que existe da planta, da barata, do rato, e a Bios, que é a vida que tem uma camada cultural, quase que o espaço da dignidade da vida humana. Zoé, inclusive, é o radical da palavra zoológico, onde tu vai lá e vê uma série de vidas animais distintas. O que o Agamben vai pegar lá é que o campo de concentração, ele retirava bios, tirava então um campo cultural de produção de vida e transformava todas as pessoas em pura zoé. Portanto, nessa produção de imaginário e nessa construção de circuito afetivo do nazismo, ao transformar os judeus, os povo roma, deficientes, população LGBTQIA+, comunistas, eslavos, que entravam no campo de concentração e se transformavam no número, naquele momento eles perdiam a bios e no imaginário, no circuito de afetos dos nazistas, era como matar uma pessoa, era como matar uma barata. O processo de desumanização, ele passa então pela retirada da bios, ou seja, essas vidas que estão sendo sacrificadas, elas não têm rosto, elas não têm história, elas não têm nome. A mídia atualmente faz isso com uma série de vidas, como por exemplo, o próprio diretor Jonathan Glazer, quando ele recebeu a estatueta, ele falou das vidas sacrificadas no ataque do Hamas de 7 de outubro dos israelenses e também das vidas que estão sendo eliminadas, massacradas em processo genocidário em Gaza, dos palestinos. Em ambos os casos, há uma produção de uma vida que é pura zoé, que perde sua bios e, portanto, pode ser, nesse imaginário, eliminada. A partir dessa distinção, ele chega numa figura do direito romano antigo, a vida sacra, ou seja, a vida sagrada, que era uma figura dentro da lei romana, no qual essa vida ela poderia ser dispensável, ou seja, se alguém assassinasse essa pessoa, essa vida sacra, não teria imputações legais. Quando o Jonathan Glazer fala que o filme é não só sobre o Holocausto, e não especificamente sobre o Holocausto, embora ele tematize o Holocausto, é sobre o processo de desumanização que continua em marcha e que não está preso à experiência do Holocausto nazista. A desumanização continua em marcha ainda hoje, quando, por exemplo, a gente sabe que há massacre no leste do Congo. E isso não é notícia. A gente sabe que essa desumanização está em marcha quando os palestinos em Gaza que estão sendo massacrados não têm nome, não têm rosto, não têm história. Ou quando os armênios são atacados pelo Azerbaijão. A desumanização é um processo que precisa retirar bios do grupo que pode ser sacrificado. É um modo de constituir, então,
num primeiro momento, a homogeneização desse inimigo, ou seja, a multiplicidade de vidas congolesas, palestinas, ucranianas, israelenses, brasileiras na periferia da população negra são transformados em uma coisa só. A partir do momento que elas são transformadas em uma coisa só, aquele lá é o perigoso, aquele é o terrorista, aquele controla o sistema, aquele é maligno, aqueles são... Quem faz parte daquele grupo é A, B e C, como se fosse uma característica essencial e não houvesse multiplicidade. A partir do momento que se cria essa homogeneização desse grupo, a gente passa da negação da BIOS. Eles não têm voz, eles não têm história, eles não têm características que concedem dignidade humana e se tornam pura zoé. Então, eliminá-los é como pisar em baratas ou cortar uma planta. Não há implicação ética nesse imaginário afetivo. Zona de Interesse é um filme extremamente interessante para nós pensarmos onde estão os processos de desumanização no mundo e em nós mesmos. Quais grupos humanos não possuem BIOS para nós? População de rua, comumente, não é visto como uma população possuindo BIOS e multiplicidade. Catadores de lixo, população da periferia, comumente são tratados como uma coisa só, como se não houvesse produção de potência de vida. Portanto, Zona de Interesse é um filme interessantíssimo para refletir sobre quais processos atualmente estão em marcha que tiram a BIOS, que eliminam o extrato cultural para transformar vidas em zoé, ou seja, vidas sacras, vidas sacrificáveis. Como judeu, me somo também ao diretor Jonathan Glazer ao pedir liberação imediata dos reféns israelenses e cessar fogo imediato em Gaza, que pare o dispositivo genocidário sobre os palestinos e que eles possam se autodeterminar e ter um Estado livre e soberano. Era isso, vamos arriba!